Mateus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 29 e versículo 30. Todos encontraram, podem dizer amém. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou até a colheita. E por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos agora lá para o Apocalipse, capítulo de número 14. Os irmãos que estão em casa, abra sua Bíblia, acompanha com a gente. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 15, até o versículo 18, diz assim: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de colher te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor Deus, fala comigo e me faz entender a tua palavra. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Eu vou cuidar de falar com algumas pausas que me são necessárias ainda, mas quero começar neste domingo com os irmãos uma sequência de mensagens que eu devo ministrar nos próximos domingos. Pelo menos uns 6 ou 7 domingos eu vou ministrar uma sequência de pregações. E eu quero dar o tema geral desta série de mensagens: a colheita já começou. A colheita já começou. Hoje eu vou falar especificamente sobre a Páscoa. O que tem a ver a Páscoa com a colheita? Eu quero observar com os irmãos que Deus estabelece para Israel, no Antigo Testamento, 7 festas religiosas. Estas festas oficiais estão intimamente relacionadas com o calendário agrícola de Israel. Deus estabelece para Israel no Antigo Testamento 7 festas. Elas estão relacionadas em Levítico capítulo 23. Estas 7 festas estão intimamente relacionadas com o calendário agrícola
de Israel, elas demarcam o início da colheita e o final da colheita. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 8, o Senhor relaciona o produto da terra de Canaã, da terra prometida, da terra que Israel estava indo a possuir. E o Senhor diz para o povo que aquela era uma terra de trigo e cevada, uma terra de videira e figueira, uma terra de romãzeiras, de azeite e de mel. Obviamente o Senhor está fazendo menção ali ao mel da tâmara, tão comum em Israel. Cada uma destas 7 festas inicia a colheita de um destes produtos. E é muito incrível que a festa demarca o início da colheita do produto da terra e também demarca o encerramento da colheita. Quando nós fazemos um paralelo destas 7 festas do Antigo Testamento com o plano da redenção do mundo, com o plano da redenção de Israel por Deus, e com a promessa do arrebatamento da igreja, nós percebemos que cada uma daquelas festas tem um sentido espiritual intimamente claro, que se aplica à igreja do Senhor no tempo, na dispensação da graça. Só para antecipar e você entender quais foram as 7 festas que Deus estabeleceu para Israel, a primeira festa é a festa da Páscoa. Ela é comemorada no mês de abril ou no mês de Abibe, e nela se celebra o livramento do povo hebreu da casa da servidão, a libertação da opressão sob o poder do Egito. Logo em seguida à festa da Páscoa vem a festa dos pães asmos. Era o período que Israel, imediatamente após a Páscoa, ficava 7 dias comendo pão sem fermento, dando a ideia de separação, de consagração, de dedicação ao Senhor. Nós vamos estudar cada uma destas festas em cada domingo e vamos ver de que maneira ela está relacionada com a igreja. A terceira festa que Israel celebra anualmente por ordenança divina é a festa das primícias. Ela vem logo após a festa dos pães ázimos e dá início à colheita do trigo e da cevada. Por que é chamada de festa das primícias? Porque a primeira parte da colheita é levada ao templo para dedicação ao Senhor, para consagração do produto da terra ao Senhor. Logo após a festa das primícias vem a quarta festa, a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º, porque se contava 50 dias depois da Páscoa e se comemorava Pentecostes. Esta é uma palavra relativamente comum à igreja contemporânea, de modo particular àqueles que são ou se declaram pentecostais, porque é no início da festa de Pentecostes que o Espírito Santo desce sobre a igreja para inaugurá-la com fogo, com batismo de poder
e com línguas estranhas, em Atos capítulo de número 2. Então, festa da Páscoa era a primeira, a festa dos pães ázimos era a segunda, a festa das primícias era a terceira, a festa de Pentecostes era a quarta, também chamada de festa das semanas. A quinta festa que Israel celebra anualmente é chamada de festa das trombetas. A festa das trombetas era uma convocação a Israel. Os chofares tocam 7 dias seguidos, convidando o povo para reunir-se para o dia da expiação, que é a sexta festa, a da expiação. A festa da expiação é aquela na qual o povo se reúne para confissão nacional, arrependimento nacional. É o dia em que todo Israel entende que foi perdoado, resgatado, lavado, e que o sacerdote levou sobre si os seus pecados. Quando isso chega no Novo Testamento, o sacerdote que leva sobre si os nossos pecados, quem é? Quem? Não, eu não ouvi quem? Jesus. E a sétima festa que Israel celebra anualmente é a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, eles relembram 40 anos no deserto, sem casa para morar, mas o Senhor não lhes deixou faltar a habitação. Repito, cada uma destas festas está intimamente relacionada com o calendário agrícola de Israel. E ambos, as festas e o calendário agrícola, têm uma relação muito íntima com o plano da redenção de Israel e com o plano da glorificação da igreja. Nós estamos vivendo um tempo bastante atípico. De algum modo, a colheita está acontecendo. O que eu quero observar com os irmãos ao longo destas 7 semanas, que nós vamos estudar sobre esse assunto, aos domingos, é de que modo isso está relacionado com o arrebatamento da igreja. Em que fase estamos desta colheita? Gostaria que você não se cansasse de me ouvir 7 domingos seguidos, porque você pode dizer assim, brincadeira, já não basta ouvi-lo terça, agora eu vou ouvir aos domingos. E normalmente aos domingos eu disponibilizo para que os nossos pastores preguem, mas eu preciso que o irmão entenda o cenário espiritual que nós estamos vivendo, e preciso também que você compreenda que não dá mais tempo de brincar de fé, não dá mais tempo de brincar de vida cristã. Jesus está às portas. Jesus vai voltar. Vamos começar hoje falando um pouco sobre a festa da Páscoa. Ela está registrada em Êxodo capítulo 12. Se você quiser anotar e abrir a sua Bíblia, nós vamos ficar em Êxodo 12. Eu disse aos irmãos no início da reflexão, e lá na última pregação, aí eu vou explicar os textos que nós lemos de Mateus e de Apocalipse. Mas eu disse aos irmãos que as 7 festas são relacionadas em Levítico 23. No versículo 4 e 5 de Levítico 23, pode ficar em Êxodo 12, fica aí quietinho. Em Levítico 23, versículo 4 e 5, o Senhor abre a relação de ordenanças destas festas, orientando a Israel sobre a festa da Páscoa.
A palavra Páscoa vem do hebraico pesa, que significa literalmente passar por cima da marca, pular além da marca. Porque é na festa da Páscoa que o Senhor orienta Israel a marcar o umbral da porta com o sangue do cordeiro. E o Senhor diz: à meia-noite, o anjo da morte vai passar, e onde não houver a marca do sangue, o primogênito morrerá. E assim aconteceu na noite 14 do mês de Abibe, que corresponde ao nosso período de março a abril, isso do calendário judaico. É muito interessante antecipar e lembrar, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz que a festa da Páscoa aponta para Cristo. A festa da Páscoa aponta para o Calvário. Não é por acaso que é justamente no período da Páscoa que Jesus morre. Não é uma coincidência no cenário, no calendário. Isso tudo está dentro desse plano de resgate. Paulo chega a declarar que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ou Cordeiro Pascal. Por isso que o símbolo da Páscoa cristã não é o coelho, é o cordeiro. A marca da Páscoa cristã não é o chocolate, é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Aleluia! Então, a Páscoa aponta para a morte de Cristo. Eu gostaria que você entendesse nesta noite que o processo de vida com Deus começa com a morte. O processo de vida com Deus começa com a morte. Jesus declara que se o grão de trigo, João 12, 26, caindo na terra, não morrer, ele não frutifica. O que Jesus está nos ensinando é que no reino de Deus, sem morte, não há vida. O caminho para ter vida em Deus passa pela morte. O cordeiro morreu para que nós tenhamos vida. É interessante que Jesus diz em João 14, versículo 6 assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz: e ninguém o quê? Ninguém o quê? Ninguém vem. A gente às vezes diz que Jesus falou ninguém vai. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, o átrio, o tabernáculo, era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Vou repetir porque você precisa aprender para compreender o raciocínio que vai se desenvolver por 2 meses. O tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio ficavam o altar do holocausto e a pia da purificação. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está apontando para o átrio. Ele está dizendo: ninguém chega ao lugar santíssimo sem passar pelo lugar do holocausto.
Ninguém chega ao Pai sem passar pelo lugar do sacrifício do Cordeiro. Ninguém chega ao lugar da arca sem passar pela pia da purificação. Por isso ele diz: ninguém vem. Depois ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, o átrio, o lugar que dará acesso ao lugar santíssimo, e a verdade. Agora ele está falando do lugar santo, que já ficava dentro da tenda. Lá na chegada da tenda, na entrada da tenda, estava a mesa dos pães da preposição. Era o lugar onde os sacerdotes se abasteciam. Do outro lado estava o castiçal de ouro, e no meio o altar de ouro, que era altar de incenso. No átrio, na chegada, estava o altar de pedra, que era altar de holocausto. Estou entrando no tabernáculo. Na chegada do tabernáculo, aqui está o altar de pedra, lugar de holocausto, onde o cordeiro era imolado. Alguns passos à frente, aqui estava a pia da purificação, onde o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo. Mas alguns passos à frente, ele entrava na tenda, e a primeira coisa que ele encontrava era o altar de ouro, onde se queimava incenso em adoração a Deus. Do lado direito do altar de ouro, a mesa dos pães da proposição. Do lado esquerdo do altar de ouro, o castiçal. A cruz está sendo formada. É só você observar direitinho. Se você volta para o altar de ouro ou de incenso e vai à frente, você chega no lugar santíssimo. No lugar santíssimo está a arca de Deus. Aqui ninguém entrava. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, a sexta festa, podia entrar nesse lugar para oferecer a Deus sacrifício pelo povo que estava lá fora. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, ele diz eu sou o átrio, a ponte de acesso. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo eu sou o lugar santo. E quando ele diz eu sou a vida, ele diz eu também sou o Santíssimo, aquele que gera vida, aquele que comunica vida, aquele que alimenta com vida. Aleluia. Descortinar esta compreensão, descortinar esta revelação, muda tudo na sua compreensão dos fatos que envolvem a nossa redenção. A Páscoa está relacionada à igreja a partir do princípio de que ela aponta para Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal. Agora vamos avançar um pouquinho, para a gente não demorar. Existem alguns detalhes sobre a Páscoa que eu queria que você compreendesse, para ver como ela aponta para Jesus. Por exemplo, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 3, versículos 5 e versículo 6, o Senhor dá algumas orientações para os filhos de Israel. Ele diz assim: o cordeiro será separado do rebanho no 10º dia. O cordeiro será separado do rebanho no 10º dia. Um cordeiro por família. No versículo 5, o Senhor diz: o cordeiro, ou cabrito, será sem mancha, macho,
de 1 ano. E no versículo 6 o Senhor diz: o cordeiro ficará separado até o 4º dia do mês. Por que o cordeiro era separado no 10º dia e só no 14º? No 10º dia ele era separado e só no 14º dia ele seria sacrificado. 2 propósitos. Primeiro, o cordeiro precisava conviver com a família para que fosse sacrifício. É fácil pegar um cordeiro do meio do rebanho e sacrificar como qualquer um. Mas é pesado colocar o cordeiro dentro de casa, conviver com ele e depois sacrificá-lo. Então o que Deus está querendo é sacrifício, não apenas derramamento do sangue de um cordeiro. Segundo, o cordeiro precisava ficar 4 dias lá para ser avaliado, observado. Ele não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter mácula. Preste atenção. Jesus não poderia ter começado a ser batizado em Mateus 4. E quando ele foi para Nazaré e quiseram jogá-lo do monte do precipício, ele não poderia naquele dia já ter sido sacrificado? Ele não poderia já ter sido morto de imediato? Poderia, porque não foi. Porque convinha que ele convivesse entre os homens, para que os homens se familiarizassem com ele, e para que ao final do seu ministério, ele foi observado, e nele não se encontrou pecado algum. Em João 8,46, Jesus tem a ousadia de dizer assim: quem dentre vós me acusará de pecado? Que pecado vocês podem apontar de mim? Em Hebreus capítulo de número 7, versículo 26, diz que nos convinha um sacerdote santo, puro e imaculado. Em Hebreus capítulo 4 diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, como o cordeiro da Páscoa judaica fica 4 dias em observação no convívio da família, Jesus ficou em observação no convívio dos homens, para que ao morrer todos soubessem que estava morrendo o cordeiro imaculado. Por isso que quando ele dá o brado final e a terra treme e o sol escurece, alguém olha para o centurião e pergunta o que aconteceu, e o centurião responde: este homem na verdade é o Filho de Deus, porque ele viveu sem pecar. Então na Páscoa não há colheita. Israel não colhe nada na Páscoa. Na verdade a Páscoa é livramento, é salvação, é saída do cativeiro. A Páscoa, o Calvário, aponta para Jesus, nos resgatando do poder das trevas, nos tirando da escravidão do pecado. Uma outra observação que nós devemos fazer sobre a Páscoa é que o sangue deveria ser posto no umbral da porta. Êxodo capítulo 12, versículo 7. O Senhor manda que eles peguem o sangue do cordeiro e aplique no umbral da porta, porque quando o anjo da morte passasse, o sangue no umbral da porta garantiria que ali estava debaixo da proteção de Deus. O derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você é que marca que nós somos filhos de Deus e servos de Deus, protegidos por Deus.
Se tiver uma pessoa do seu lado e você puder se comunicar com ela, diz para ela assim: você está marcado pelo sangue. Você está marcado pelo sangue, aleluia. Teira badagaço e reimando da gai. João diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Satanás, quando olha para você, precisa enxergar a marca do sangue de Jesus. Quando ele celebra a ceia com os seus discípulos, ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga comigo: eu tenho uma aliança. Aleluia. A terceira orientação que o Senhor dá para Israel em Êxodo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Êxodo 12, versículo 8 ao versículo 10. O Senhor diz assim: naquela noite comerão a carne do cordeiro assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Também comerão a sua cabeça e os seus pés, e a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Lá vai. O Senhor está dizendo: vocês não vão provar o cordeiro. Não é lanche, é banquete. É saída do Egito. Então, primeiro, devem comer do cordeiro assado ou passado pelo fogo. Isto fala de purificação. Ninguém ingressa. Calma. Ninguém ingressa na vida cristã sem passar pelo processo da purificação. Isaías 6:5, Isaías viu quando o anjo voa com uma brasa na mão e lhe toca, e diz: perdoado é teu pecado e purificada a tua iniquidade. Deveriam comer do cordeiro com ervas amargas. Poderia ser com rúcula, almeirão, cúrcuma ou folha de bodo, mas o cordeiro era assado e comido com molho de erva amarga. Por quê? Porque a erva amarga fazia menção do sofrimento que eles passaram no Egito. A erva amarga fazia menção do processo de aflição registrado em Êxodo 1, versículo 12, por exemplo, ao 14. E também Êxodo 2, versículo 23 e 24. Ela faz menção ao processo de sofrimento, de aflição e de amargura, ao qual eles foram submetidos no tempo da opressão. As ervas amargas também falam do sofrimento do cordeiro. Isaías 53 retrata-o como homem de dores. Então, comer o cordeiro com ervas amargas era para lembrar o sofrimento que eles passaram, o sofrimento que o cordeiro passaria. E presta atenção, é para lembrar você que a vida sem Jesus é amarga, é ruim. Eu encontrei um camarada afastado da igreja, desviadão, jogado, um dia, e perguntei para ele: como é que estão as coisas? Ele disse: terríveis, tudo dando errado, uma tribulação. E à medida que ele foi descrevendo a tribulação, eu falei: mas Deus é muito bom, graças a Deus. Ele olhou para mim e fez: você está doido?
Eu estou lhe dizendo que está tudo errado, e você está dizendo graças a Deus. Eu disse exatamente, porque se ficar muito confortável lá fora, você não se lembra que na casa do Pai tem abundância de pão. Então o cordeiro deveria ser comido assado, com ervas amargas. Mas tem mais uma orientação: deveria ser comida a cabeça, os pés, a fressura. O que é fressura? Os órgãos pequenos, as miudezas, tripa, coração, rim, fígado. Quem ia comer do cordeiro pascual tinha que comer de tudo. O que isso significa, pastor? Olha bem nos meus olhos castanhos. Ninguém pode experimentar Jesus pela metade. Não dá para ser meio crente, meio mundano, meio do céu e meio da terra, meio de Deus e meio do diabo, meio convertido e meio não convertido. Quem senta na mesa do cordeiro precisa participar da vida do cordeiro. Note que o Senhor diz: não pode deixar nada. Você não pode viver na igreja e no mundo, querer ir para o céu e desfrutar da terra, adorar a Deus e brincar com o diabo. Não dá para ser santo e profano. São orientações que o Senhor nos dá sobre a participação da Páscoa. Você não pode participar da mesa do Senhor e depois participar da mesa dos demônios. É isso que o Senhor está dizendo. A primeira festa era a festa da Páscoa. Ela fala da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa libertação. Eu já estou quase terminando, eu posso ir mais um pouquinho? Você aguenta? Eu estou falando que a colheita já começou. E para falar que a colheita já começou, eu tenho que explicar para você a Páscoa. Nós fomos libertos quando Jesus morreu por nós. A morte de Jesus quebra o poder de Satanás sobre a nossa vida. A morte de Jesus tira do diabo o poder de controlar a nossa existência e a nossa história. Romanos capítulo de número 6, versículo 14, Paulo diz: o pecado não tem mais domínio sobre nós, porquanto não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só quem pode, diga assim: eu não sou mais escravo. Vamos todos juntos, vamos dar um brado, vamos lá? Oh, aleluia! Aleluia! Teira suricanto emanduradas. O laço quebrou e nós escapamos. Deixa eu falar com você mais 5 verdades sobre a Páscoa. Ele disse que estava terminando, vai falar 5 coisas. Tem 7 festas à frente. Eu vou te mostrar que a colheita está acontecendo. E que mais longa do que a minha pregação foi o sacrifício na cruz. Mais 5 verdades sobre a Páscoa para a gente encerrar. Aí no próximo domingo, se Jesus não tiver voltado ainda, nós vamos falar sobre a festa dos pães ázimos e que relação ela tem com a igreja. Até a gente chegar na colheita propriamente. Mais 5 verdades sobre a Páscoa. A Páscoa tem um centro. Qual é o centro da Páscoa? O Cordeiro. O centro da Páscoa não é o coelho, não é o chocolate.
O centro da Páscoa não é o presente que se dá. Versículo 21, olha a orientação que o Senhor dá a Moisés. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. O centro da Páscoa não é o sacerdote. O centro da Páscoa não é a religião. O centro da Páscoa é o Cordeiro. O centro do culto é Cristo. O centro da vida cristã é Cristo. O centro da nossa fé, o foco da nossa fé, o alvo da nossa adoração, a meta da nossa caminhada, o nosso alvo é Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, capítulo 2, do versículo 1 a seguir, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, em temor e em tremor, não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo, e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo faz um contraponto com o povo de Corinto. Porque o povo de Corinto era um povo vaidoso. Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade importante, um centro comercial, religioso, desportivo e cultural. Quem morava em Corinto se sentia à ponta da lança. Platão discursou em Corinto, Sócrates passou por lá, Aristóteles tudo indica que esteve em Corinto. Então quem morava em Corinto se sentia à borda do mundo. Mas aí Paulo começa a dizer para eles assim: porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus, porque Cristo Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo é que o foco é Cristo, o centro é Cristo, o centro da Páscoa é o Cordeiro. Aí vem uma pergunta básica: a quem eu e você adoramos? Qual é o centro da nossa fé? Quando Paulo censura a igreja de Corinto no capítulo 4, porque uns dizem assim: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Cefas. O outro diz: eu sou de Apolo. Não gosto de Paulo, muito metódico. Não gosto de Pedro, muito tradicional. Gosto de Apolo, que é fervoroso. Aí tem um outro grupo, que é o grupo dos rebeldes, que não obedece ninguém, diz assim: eu sou de Cristo, não obedeço homem nenhum. Aí Paulo vai e diz assim: porventura morreu Paulo por vós? Foi Apolo crucificado por vossa causa? Deu Cefas a vida pela vossa vida? Ora, nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, o foco é Jesus. O pastor não morreu por você, o papa não morreu por você, o padre não morreu por você. Quem deu a vida por sua vida foi Jesus Cristo, o único homem que pisou na terra e não cometeu pecado algum. Ele é o centro. Segunda outra verdade que eu quero lhe compartilhar sobre a Páscoa. A Páscoa tem um sinal: o sangue. Marca o umbral da porta com o sangue do Cordeiro. Era a marca do sangue quem legitimaria o livramento. Quando Josué envia 2 espias a Jericó,
E eles se escondem na casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe olha para os dois espias e diz assim: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e o que ele tem feito com as nações que estão diante de vós. Rogo-vos, façam um pacto comigo, de que quando vocês entrarem em Jericó, eu e a minha casa seremos livres. Eu e quem? Eu vou repetir, isso aqui eu quero enfatizar. Eu e quem? Eu e a minha casa. Diga de novo: eu e a minha casa. Os dois espias dizem a Raabe: faremos o pacto contigo, mas assim que sairmos daqui, coloca um cordão de escarlate pendurado na janela da casa, descendo pelo muro, para quando chegarmos e o exército de Israel invadir Jericó, o cordão de escarlate sirva por sinal do pacto entre nós e ti. E ele diz assim: não responderemos por tua alma, se você não colocar o sinal do pacto. Que cor é escarlate? Vermelho. Ela foi salva por um sinal, o sinal que marcava o sangue, que revelava o pacto, que confirmava uma aliança e que daria livramento. Presta atenção: há um sinal na janela da sua casa, há um sinal na sua família, há um sinal que marca uma aliança. Estamos em campo de batalha, a muralha vai cair, mas o cordão de escarlate assegura livramento. Oragai rachola sampleagadai. Tem marca do sangue aí? Tem o sinal do sangue em casa? Você está marcado pelo sangue? Outra verdade sobre a Páscoa. Primeiro, a Páscoa tem um centro, o cordeiro. A Páscoa tem um sinal, o sangue. A Páscoa tem um propósito: libertação. Era a noite que a cadeia da opressão se quebraria. Era a noite que a opressão do Egito cairia por terra de sobre o povo hebreu. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem um propósito: nos libertar, quebrar as cadeias. Versículo 41, o texto diz: e aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Sabe o que é interessante? Aqui é a primeira vez que Israel é chamado de exércitos do Senhor. Até aqui eram escravos. Até aqui estavam debaixo da servidão. Até aqui eram apenas os hebreus. Mas agora que as cadeias quebraram, eles não são mais escravos, eles são exércitos de Deus. Exércitos de Deus. Exércitos de Deus. Levanta assim a sua mão comigo, por favor, e diga comigo: a cadeia quebrou. Diga comigo: eu declaro que as prisões estão quebradas. Diga comigo: eu declaro, em nome de Jesus, eu e a minha casa não somos mais escravos, somos exércitos. Somos exército. Fala com vida: somos exército. A cadeia quebrou. Tem alguém aqui que é batizado com o Espírito Santo nessa igreja? Eu não ouvi uma língua estranha ainda.
E sabe, eu estou começando a sentir vontade de ouvir igreja tomada do poder, falando em línguas, cheia da unção. Eu estou falando que você não está mais escravo, que a Páscoa assegura a libertação, que a cadeia quebrou, o laço quebrou, a algema quebrou, a influência de Satanás quebrou, o poder do inferno caiu, os demônios não te dominam mais. E estou declarando na autoridade do nome de Jesus, que toda a influência das trevas contra a sua casa cai por terra nesta noite, na autoridade do nome de Deus. Dá glória, diz aleluia, dá brados, enche essa casa de louvor. A Páscoa tem um centro, o Cordeiro. Tem um sinal, o sangue. Tem um propósito, libertação. A Páscoa tem uma mensagem: vida e morte. Para os egípcios, a Páscoa simbolizou morte, luto, tragédia. Para os hebreus, simbolizou vida, libertação, alívio, conforto. A morte de Jesus na cruz, para aqueles que não o reconhecem, simboliza a morte, porque todo aquele que não crer nele já está condenado. Mas para aqueles que creem no seu nome e no seu sacrifício, ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Você tem vida em Cristo. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. A Páscoa tem um desígnio, é um memorial. Todas as vezes, versículo 14, que Israel celebra a Páscoa, o Senhor diz: quando os vossos filhos vos perguntarem por que isso, direis: este foi o dia que o Senhor nos livrou da escravidão. É um memorial. E é muito interessante lembrar que nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro pascal já foi morto na cruz. Nós não celebramos a saída do Egito, mas celebramos a libertação do poder das trevas. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13 e 14, Paulo diz que Cristo nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino da sua glória. A Páscoa é um memorial que nos leva a celebrar o sangue do Cordeiro derramado de uma vez por todas, para a nossa libertação. Lá no Novo Testamento, quando Jesus estabelece a ordenança da Santa Ceia, e Paulo escreve sobre isso, ele diz, 1 Coríntios 11, 23, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia, e eu concluo, é a celebração da Páscoa em Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto por nós. Quando nós celebramos a Santa Ceia, estamos celebrando todos os propósitos que os judeus celebraram no seu aspecto terrenal, nacional. Nós celebramos no seu aspecto espiritual. Somos livres. Por isso que não é compreensível um cristão que não faz questão de participar da Santa Ceia.
Não é compreensível um cristão que trata a Santa Ceia como se ela fosse apenas uma festa de aniversário. A Santa Ceia é o memorial do sacrifício de Jesus. É a referência ao Cordeiro Pascal que foi morto em nosso lugar. De forma linda, Pedro diz, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 a 21, sabendo que não foi com ouro ou prata, ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas fostes resgatados com o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. Por muito tempo a igreja não admitiu que aquele que tivesse cometido alguma falha na trajetória fosse permitido participar da Santa Ceia. Eu lembro na infância de já ter visto irmãos que estavam sob disciplina, chorando na calçada da igreja sem poder entrar sequer para participar do culto, porque quando era disciplinado não entrava no culto de oração, não entrava no culto de Santa Ceia. É sério? É. Quanta gente lamentavelmente se jogou no mundo por esta falta de compreensão do propósito do Cordeiro Pascal. Tem um texto de Números, e eu vou orar e eu vou dizer isso porque o Espírito Santo me manda, porque alguém está precisando ouvir. Moisés estabelece uma ordem e ele diz que aqueles que na celebração da Páscoa tivessem saído do território de Israel não poderiam entrar no arraial para celebrar a Páscoa. Aqueles que tivessem feito uma viagem longa ou se contaminado com algum gentil, ou aquele que tivesse cometido alguma contaminação e não teve tempo de passar pela purificação, não poderia entrar no arraial e celebrar a Páscoa. E no dia da celebração da Páscoa chegou um grupo de homens que estava vindo de uma longa viagem, e quando chegaram no arraial, os diáconos do arraial não deixaram que eles entrassem. Vocês estão vindo de uma viagem longa e não podem celebrar a Páscoa. Eles dizem: não, deixe-nos falar com Moisés. E foram chamar a Moisés, e eles pediram a Moisés a permissão para celebrar a Páscoa. Embora estamos vindo de uma longa viagem, não podemos entrar, mas gostaríamos de participar dela. E Moisés disse para eles: permaneçam fora do arraial e eu vou consultar ao Senhor. E quando Moisés foi consultar ao Senhor, o Senhor disse a Moisés: manda que eles se purifiquem e entrem no arraial e participem da festa. Mas aquele que estava no arraial poderia participar e não quis, este seja extirpado da congregação dos eleitos. Então quem deve ser impedido de participar da mesa do Senhor não é aquele que por alguma razão estava fora do arraial. Se você volta para o arraial e deseja participar dele, a mesa do Senhor é para aqueles que reconhecem o Cordeiro. Mas quem está no arraial e não valoriza o sacrifício do Cordeiro, esse não é digno de participar da mesa. Por isso que aos Coríntios Paulo diz que come e bebe indignamente aquele que não discerne o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor ali é dar o devido valor ao seu sacrifício. Mas você foi resgatado pelo Cordeiro. Fica de pé, por favor. Você é livre porque o sangue do Cordeiro te libertou. Eu quero te chamar agora para orar. Esta é uma oração de confissão e uma oração de reconhecimento do sacrifício, do valor do sacrifício de Jesus. Ore agora e diz para o Senhor:
Senhor, eu preciso do perdão. Eu preciso que esse sangue seja aplicado na minha vida e me purifique. Eu quero participar da mesa. E as ervas amargas, onde estão? Tem alguém aqui que não está passando nenhuma luta? Levanta a mão. Passou teu problema nenhum, está tudo muito bom. Oh, glória, só que tem mel. Tem alguém aqui passando alguma luta? Levanta a mão. Angústia, aflição, batalha, tá? Ervas amargas. Você está comendo com ervas amargas. Mas eu quero te dizer que a Páscoa também é o dia que as cadeias se quebram e você inicia um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova história, uma nova fase. Diga comigo assim: eu e a minha casa. Agora diga comigo assim: eu declaro, em nome de Jesus, que a minha casa entra comigo na arca. Diga comigo: eu declaro que eu e a minha casa sairemos do tempo da escravidão. Profetize e diga: eu profetizo que eu e a minha casa vamos viver a plenitude desta bênção de Deus.